E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente fala de mais uma estreia da temporada de animes. A gente vai falar do anime de comédia e horror sobrenatural Miruko-chan. Ele estreou aí no dia 3, eu acho, 2, eu não lembro bem, mas ele estreou no catálogo da Funimation, vai ser exibido aqui no Brasil oficialmente pela Funimation. E ele é inspirado em uma webcomic que começou a ser publicada em 2018. Ele vem com uma proposta bem legal, bem interessante, mas eu confesso que a forma como ele é composto, né, os elementos que eles decidem inserir em alguns momentos acabam perdendo um pouco o encanto pra mim. Em Miruko-chan a gente vai conhecer a Miko. A Miko é uma jovem estudante do ensino médio, né, que vive uma vida completamente normal e ela é bem despreocupada de tudo, desapegada, sabe, indiferente à maior parte das coisas da vida dela. A melhor amiga dela é a Hana, uma menina completamente diferente dela, sempre animada, autoastral. E em um determinado dia, tá, repentinamente, a Miko, ela vai começar a enxergar fantasmas, espíritos em volta dela. O primeiro momento que isso acontece, que a gente vai ver isso, ele é a proposta de um jumpscare. Na real, todos os momentos em que isso acontece, ele vem com a proposta de um jumpscare, usando alguns elementos até meio clássicos de filmes de terror, sabe? Estar olhando no espelho, abaixar e quando levantar tem um fantasma atrás de ti, uma parada assim. A questão é que a partir do momento em que eles perguntam pra ela, você me vê? A Miko escolhe ignorar a presença do fantasma e ela não responde, ela age com toda a naturalidade do mundo, como se não estivesse vendo ele. A proposta do anime é justamente que a Miko de repente tenha que lidar com isso, e a maneira que ela escolhe lidar é ignorar a existência deles. O que dá pra entender, né, o que essa história vem a propor inicialmente pra gente, observando, é que a gente vai acompanhar o dia a dia, a vida da Miko e as amigas dela, enquanto eles frequentam ambientes, lugares, situações diferentes, onde a Miko vai ter que lidar cada vez com um fantasma diferente, tendo que ignorar eles. Não é como se ela não tivesse medo, só que ela escolhe ignorar porque parece ser a ideia mais sensata a se fazer. Afinal de contas, quem não vê eles, ignora. Então talvez ignorar mantenha ela fora de perigo. O episódio começa com a Miko não enxergando nada, levando uma vida normal. Ela vê até alguns rastros, vamos dizer assim, por exemplo, no espelho de casa, mas ela não enxerga quem fez aquilo. Mas na metade do episódio pra frente, ela passa a enxergar esses fantasmas e repentinamente tem que lidar com eles. De maneira geral, eu gostei muito do anime, porque eu acho que ele é divertido, ele tem uma proposta muito interessante. Até porque ele traz pra gente aquela coisa de que o que tu não vê, tu não pode te machucar. Isso é muito interessante, porque a Miko escolhe fingir que não está vendo pra se manter segura e manter as pessoas em volta dela seguras. Então eu gostei muito dessa proposta. Só que existe um problema pra mim, porque o anime, ele é feito de composição, certo? Todos os elementos dele ali são importantes, e se algum se sobressai ou se perde ou fica muito fora do que o anime tá propondo, acaba tendo um certo destaque negativo. E pra mim aconteceu isso em alguns momentos do anime, às vezes até demais. Miruko-chan começa bem, mas de repente ele começa a se tornar uma bomba de fanservice, a lá, sei lá, Fairy Tail. E eu nem tenho tanto problema com fanservice, pra ser bem honesto, né? Eu assisti Fairy Tail inteiro, por exemplo. Em questão de 3, 4 minutos de episódio, a Miko, ela vai se abaixar pra procurar alguma coisa e vai levantar o rabo lá em cima e tipo, e esse é o ângulo escolhido pelo storyboard, assim, tipo, do nada, sabe? De repente, o anime, ele passa de uma proposta de terror sobrenatural, com um pouco de comédia, pra algo voltado puramente pra fanservice, né? Sem destacar a Hana, a melhor amiga dele, que é realmente virada em peito, assim, não faz, do tamanho dos peitos dela não fazem nem sentido pra obra em si. Tipo, eu acho que se encaixaria muito bem em diversas outras obras, mas eu acho que ali peca um pouco, estraga um pouco o que o anime vem propondo inicialmente. Então isso é meio frustrante, porque tu tá aproveitando a parte de terror, assim, né, imaginando como eles vão inserir a comédia naquilo, né, pra equilibrar com esse terror, porque a composição do anime, ela abusa de uma proposta voltada pra algo como se fosse um jumpscare, como eu já disse, usando elementos até que são meio clássicos de filmes de terror, só que de repente tem ali a menina com o rabo enfiado na tela e tipo, mano, não,
não. Pra mim aquilo torna a cena desnecessária, prejudicando bastante o ritmo da história. Sério, é uma quebra no ritmo totalmente desnecessária, assim, perde totalmente o impacto do que o anime vinha propondo. E como eu disse, isso é meio frustrante. Eu espero que isso se reduza um pouco. Eu sei que é uma proposta inicial pra fisgar o otaquinho padrão de 15 anos de idade, mas ainda assim parece meio frustrante ver isso dessa forma, sabe? Porque vem com uma proposta inicial muito da hora e ele se perde em elementos desnecessários ao longo da composição. A Miko, ela vem com uma proposta de uma personagem um pouco excêntrica e um pouco normal demais. Ela vive uma vida bastante normal, despreocupada, sem grandes reações a tudo que acontece em volta dela, né? Em contrapartida, a gente tem, por exemplo, a Hana, a melhor amiga dela, que é totalmente empolgada com tudo. Então isso é legal porque coloca a Miko em uma situação onde a personalidade dela acaba contribuindo bastante para a forma como ela vai lidar com isso. Mas ao mesmo tempo ela precisa lutar contra todo o medo dela de sair gritando quando ela tá tipo cara a cara com um fantasma. O anime também ele faz questão de colocar elementos ao longo da cena que mostram pra gente que a Miko ela tá louca de medo naquela situação, mas tudo que ela tá fazendo é juntando toda a coragem que ela tem pra conseguir lidar com aquilo da forma que ela acredita ser mais segura, fingindo que não tá vendo nada. Mas é muito interessante, por exemplo, né, a primeira reação dela com o fantasma, que eu achei que ela iria, sei lá, gritar, sair correndo, que é o que a gente espera numa situação dessa em um anime, mas não, ela escolhe ficar parada e fingir que nada aconteceu. E ela é muito fria nesse momento, ela é muito focada e muito corajosa, isso é bem legal. Os fantasmas e os cenários são outros elementos visuais bem interessantes. Os fantasmas vêm com uma aparência bem assustadora, sempre num tom muito escuro que acaba se destacando na situação ou trazendo uma atmosfera bem mais obscura pra cena. Então às vezes ela tá numa cena, num lugar iluminado, uma cena colorida e de repente aquele fantasma aparece. É sempre uma escolha de storyboard bem focada, bem centrada no fantasma, o que acaba trazendo essa aura mais sombria pra cena, escurecendo muito o quadro, mudando a paleta de cores pra algo mais sombrio, né, puxando muito pra cores frias. Isso é bem interessante, além da preocupação do anime com os elementos que compõem o resto do cenário, né? Então, por exemplo, a gente tem coisas detalhadas, uma casa bonita e moderna pra Miko, uma escola onde mesmo os figurantes do momento, né, os figurantes da sala, os outros alunos, eles têm certos detalhes, existe um certo cuidado em criar uma composição atraente. Então dá pra ver o cuidado nos elementos que compõem a obra, isso é bem legal. Então eu fiquei bem interessado, assim, porque eu acho que são muitos elementos que compõem algo muito interessante pro anime, e tirando aquele fanservice exagerado, e como eu disse, não é problema ter fanservice, eu acho que é a coisa mais normal do mundo, mas aquele exagero, né, 3 minutos, sei lá, é um período de 3, 4 minutos, a menina com o rabo lá em cima, 4 vezes, é tipo um absurdo. Então, tirando esse exagero, eu acho que a obra é excelente, com uma proposta muito divertida, uma composição maravilhosa de maneira geral. Vale ressaltar que eu gostei bastante da abertura, porque ela vem com essa proposta de anime de terror, mas é uma proposta um pouco mais colorida, divertida, onde os fantasmas não são o foco. Então a gente tem algumas cenas onde a Miko parece estar assustada, mas de maneira geral é sempre tudo colorido, é sempre tudo muito animado durante a abertura, e dá essa ideia de que a Miko precisa seguir a vida dela de maneira normal, mesmo que os monstros, os fantasmas estejam por perto. Se você já assistiu Miero Kochan, deixa aí nos comentários o que você achou do primeiro episódio, o que você mais gostou, se você vai continuar assistindo, se você não gostou. Como eu disse, ele tá sendo exibido aqui no Brasil pela Funimation, então se você não assistiu, vai lá dar uma conferida. Se gostou do vídeo, deixa o like, porque ajuda bastante o canal. Se é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações e me segue nas redes sociais. Eu sou @Gutuno no Twitter e no Instagram. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.